Olá, olá! A gente está aqui na mais uma edição do Poltrona Inquieta, programa de cinema que eu divido aqui com o Matheus Nagin. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Rudá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que esteja nos vendo, nos ouvindo. Vamos lá, continuar. Que- Nosso debate cinematográfico, né? A gente Isso é. está. Pode falar. Não, só queria agradecer, não sei se você ia falar, desculpa, mas agradecer a todo mundo que ouviu o nosso episódio teste, né, do Sim! Obrigado demais a todo documentário. mundo que deu feedback, comentou, Sim, gostou do nosso muito programa. legal. A gente fica Inclu- feliz e fica enaltecido querendo produzir mais. Inclusive, a gente teve só uma audiência qualificada aqui, que um diretor, não sei se você já viu, Rudá, o Essi Rafael. Ele é diretor do Quatro Estações da Juventude, que é um documentário muito legal que está disponível na Globoplay, inclusive. Ele mandou um super elogio, falou que finalmente alguém tem coragem de falar mal do Yorgos Lanthimos e de que os irmãos Dardenne entraram Eu no não modo falei automático. mal. Eu falei que ele era polêmico o suficiente a ponto de eu não Sim, de querer ficar em cima do muro. isso. Mas obrigado, Essi, por ter visto e ter comentado. Que A nem gente é um pai de tem. viagem também, e tá, ele viu picotado enquanto como a paternidade permite, né? É, a gente. A gente tem as estreias da semana é isso. E a gente vai começar agora com simplesmente a Palma de Ouro mais recente, que foi o Foi Apenas um Acidente. Matheus viu o filme, né, Matheus? Eu vi, eu gostei muito, assim, né? É um segundo filme iraniano lançado, assim, né? Em ano que gerado polêmicas, filme feito, de certa maneira, escondido, fala do sistema, não diretamente, mas muito, assim, né? Muito claramente. Fala de questões sociais, né? Sem entrar muito em questões políticas específicas. Olha, é muito bom. Eu gostei muito. Eu ainda, assim, os filmes são bem diferentes, mas eu ainda prefiro, de certa maneira, o Semente do Fico Sagrado, mas eu acho que o Foi Apenas um Acidente tem atuações muito boas, né? Inclusive, é uma pena que o filme está ganhando muitos prêmios, a gente vai falar disso mais tarde, mas as atuações estão passando batido, porque é o normal, né, para o filme estrangeiro, mas as atuações são muito boas. E é aquele tipo, Uhum. é recado que a gente sempre fala, né? Vale muito a pena ver no cinema, então é muito bom mesmo. E o diretor, você sabe os últimos informes de como está a situação da prisão, que ele parece Ele que está nos Estados teve Unidos agora, sentenciado, né? né? Inclusive ele É. estava no Gotham Awards antes de ontem. Imagino que ele vai ficar por lá agora, né? Então, ou entre França, imagino que ele, no fundo, que ele não vai voltar mais pro Irã, né? Mas ele teve a prisão anunciada, né, de um ano. É uma pena aí o governo iraniano sempre perseguindo aí seus artistas, né? A gente tem outras estreias, a gente tem um documentário nacional, que é Os Três Atos de Moisés. Ele trata a história de um brasileiro natural de Minas Gerais que supera a pobreza, racismo e homofobia ao se tornar um pianista de renome internacional. Foi um filme que foi exibido na Mostra Brasileira Independente de Cinema de Rua. Deve estar com seu lançamento limitado, é um filme, né? Muito ansioso pra ver esse filme, ainda não vi, queria muito ver. Parece bom. Tem outro nacional também, Matheus, tem o Opa, Ciclone. da Ciclone Flávia é Castro, né? isso, Fábio Castro. Também um filme também de lidar com adversidades e obstáculos, né? Trata de uma mulher que ganhou uma bolsa para estudar teatro na São Paulo de 1919. É um filme de Que legal. época. E É curioso parece, que são os dois exemplos, os dois filmes brasileiros que estreiam amanhã, a partir de quinta-feira. Não, só uma curiosidade, uma bobeira mesmo, porque quando eu vi sobre esse filme, eu achei que fosse dirigido pela jornalista, Flávia, que tem uma jornalista muito boa, né, Flávia Castro, que inclusive roda os festivais, faz muita cobertura legal do festival. Aí eu achei que fosse até dela, mas é só um nome igual mesmo. Mas parece muito legal esse filme, ansioso. Tem a Karine Telles, né, que é uma das principais Pois atrizes é, do cinema brasileiro atual, enfim, a animado. Karine Telles, que inclusive eu não assisti, né, a novela Também não. Vale Tudo, né? Mas ela furou um pouco a bolha, né? Ela muito Sim.
foi quando as novelas estão abrindo um pouco mais para os artistas do cinema independente brasileiro, né? É isso, até uma Maestro coisa. Dins também já está fazendo novela também, né? O Jesuíta Barbosa, né? Eu acho que é curioso. Isso até a gente pode falar, se é tipo um bloco especial, né? De um futuro episódio, realmente. Porque realmente hoje eu acho que tem muitos atores que começam no cinema, né? Independente, aí vão para a novela e eles, ao mesmo tempo, continuam trabalhando com o cinema independente, né? Até o Wagner Moura é um caso assim, né? Porque o Wagner Moura, ele começou no cinema independente, foi para novela, fez Cobras e Lagartos e Paraíso Tropical, se não me engano. Mas aí Uhum. depois ele falou, não quero mais saber de novela e voltou pro cinema. Voltou ao cinema, né? E foi bem na época do Tropa de Elite, então acho que ele conseguiu se estabelecer como nome só do cinema, né? Mas E, o é, Fernando Torres também já teve isso nos 80, mas é curioso essa relação entre novela e cinema independente, né? esse transitar, né, entre o cinema mais narrativo, entre o audiovisual mais narrativo que representa a novela e aquele que mais audacioso, mais arriscado que é o cinema, né? E eu A acho que é gente uma tem coisa. também. Não, Pode desculpa. falar, vamos Não, concluir. eu acho que se a gente falar Eu já ia disso, a gente mudar de vai. tema, não. Não, mas é Eu isso. acho muito válido a gente dedicar um programa para isso, Matheus. Isso, vamos guardar para lá. Mas é só que assim, eu acho, por exemplo, curioso quando o Jesuíta Barbosa vai falar sobre um homem com H na Globo, no programa Serginho Grosma, porque ele ficou conhecido pela novela. Então acho que tem muito essa coisa também de como a novela ajuda o cinema independente também nessa Sim, relação, né? Assim, né? meio que se Mas retroalimentam, né? isso. Mas vamos anotar A para os gente tem a próximos. estreia também do Eternidade, Matheus. É um romance com tema de vida após a morte que angariou alguns elogios. Na verdade, Esse eu não eu vi conheci. poucos, assim. Não sei se é um bom exemplo de filme, mas, assim, teve uma crítica que falou assim, eu fiquei genuinamente comovido, as atuações estão ótimas, tanto do elenco principal quanto a trilha sonora engrandece o filme. E aí ele conecta o filme, lembra para ele o Dona Flor e seus dois maridos e o Felicidade não se compra do É Frank Capra. curioso. Porque Trouxe o dois elenco é filmes bom, né? fabulosos, né? Que aumentam a nossa curiosidade aí de querer ver. É, vamos ver. Desculpa, eu não citei o crítico, é o Fernando Gomes, no Letterboxd. Ah, bom. Agora a gente vai para um filme que você assistiu, né, Matheus? Trainless. E Twinless, inclusive O que teve você tem para muitas dizer sobre indicações, ele? Que está ele estreando teve agora, muitas vindo indicações de prêmio, veio tanto de prêmio de atuação, melhor ator, e o prêmio de público na Sundance. isso, e teve muitas indicações hoje no Indie Spirit Film Awards, né? Olha, eu gostei muito. Eu não gosto, assim, vou tentar não dar spoiler, mas eu não gosto dos 20 minutos finais. Eu acho que o filme tenta se tentando falar da melhor maneira sem. Sem dar Se você spoiler. não quer saber dar spoiler, pula uns 2 minutos daqui. Mas Mas eu não vou falar não, pode deixar assim. É só que eu acho que ele tenta se explicar muito demais no final. Que eu acho que é uma sina do cinema americano. O cinema americano tem que estar tudo explicadinho, tem que estar tudo né, Na resolvido, régua. resolver os conflitos, tem que ter um fim. E aí É, isso é meio chato. O diretor, ele é um dos protagonistas, eu não gosto dele. Assim, ele é um personagem muito. Eu acho, primeiro legal, o Dylan O'Brien tá maravilhoso, né? Inclusive, ele tem uma. Ele é muito bom mesmo, assim, tem uma questão na é atuação ele que dele. vence o prêmio em Sundance, né? Isso, tem uma questão na atuação dele que é muito boa, assim, né? Enfim, tentando não dar spoiler de novo. Só que o James Sweeney, que é o diretor, ele deixa a gente muito desconfortável. O personagem é para ser assim. Então, assim, até que ponto foi uma coisa proposital ou não, eu fico pensando. Mas eu sei que ele destoa muito do Dylan O'Brien. E aí é meio Uhum. que problemático, mas eu acho que é um filme muito legal sobre a relação dos dois, desses personagens e alguns outros, né, em volta, sobre luto, sobre identidade. Porque trata de gêmeos, né? Então, assim, quem sou eu, sendo que tem uma outra pessoa igual a mim no mundo, enfim. Então, e Uhum. trata muito bem, eu acho. Assim, as relações dos dois são muito legais. Eu gosto muito, vale a pena ver. É um desses filmes bem de Sundance, né? Independente americano atual.
Aham. A gente tem a estreia de outro filme americano. Não, né, dessa vez é holandês. O filme é o Red Land, um crime obscuro. Ele passou na Semana da Crítica de Cannes, né? E o Chico Firman, um dos críticos não que a gente gosta, descreveu ele como um ambiente perturbado num thriller absurdo sobre um fazendeiro que descobre um corpo no canavial em frente à sua casa e tenta desvendar o que está acontecendo. Então é um filme meio soturno, né? Para quem gosta de um bom thriller, pode ser a recomendação. E A ele gente é. tem, eu falei dos dois filmes nacionais. Ah, desculpa, fala aí, Não, Matheus. só um comentáriozinho, que ele é a indicação. Opa, fogos aí em homenagem à nossa estreia. Ele é a indicação dos Países Baixos, né, para o Oscar desse ano, para quem gosta de filme Ah, a Holanda vai indicar ele, né? Eu acho que americano, né? já decidiu. É, o selo de Cannes, né, tendo concorrido na Semana da Crítica, ele Sim, eu conta acho que bastante ajuda, pontos. né? Mas ele não está muito cotado, né? Só para deixar claro, mas é bom para quem dá Quem uma olhada. sabe? É, eu tinha falado que as estreias do documentário, do filme da Flávia, eram as únicas estreias nacionais, mas eu deixei passar um dos grandes filmes de blockbuster que deve ter nessa temporada de férias infantis, que é o DPA 4 Fantástico Reino de Odeon, né? A aventura agora dos detetives do Prédio Azul é a busca pelo amigo Max que desapareceu. A gente vai ter nesse filme certamente muita fantasia mágica, viagem no tempo e passagens por portais que animam esse filme infantil aí para que o paizão aqui logo logo vai começar a colocar o filho para ver. É isso que eu ia perguntar, inclusive. Inclusive, assim, Rudá, se você me permite, antes, só fazer uma brincadeira, o nosso episódio, a gente ainda não sabe ainda, mas assim, a princípio o episódio anterior foi o episódio 0, né, porque é o teste, então se esse episódio é o 1, eu fico pensando assim, o que que a gente pode pensar em um no cinema, né? E aí eu ia te perguntar, qual foi o seu primeiro filme que você viu no cinema? Você lembra? Matheus, você vai fazer isso comigo mesmo, cara? Tá, Coçar segura. Eu não lembro, a minha você não memória? lembra? Não, vou ter que parar para pensar nisso, Tá, mas então assim, segura aí. no O meu foi cinema, né? o meu foi o Corcunda de Notre Dame, porque eu Ah, lembro que eu é? tentei ir ao cinema aqui. Pode ser que eu fui quando bebê, não lembro. Eu acho que não. Mas aí quando eu lembro, eu tenho uma visão muito clara de eu ir com meu pai no cinema aqui em Campos Aham. e ele tá fechado. Então, assim, eu lembro Uma que quando pena, eu fui né? foi Mais um dos no cinemas Rio de fechados. Janeiro. É uma pena, né? E eu tinha 9 anos, então fui ver Corcunda de Notre Dame de 96, né, no Rio. Mas eu te perguntei isso porque eu queria quero também saber qual vai ser o primeiro filme que o seu filho vai ver no cinema, né? Porque depois você me Esse vai fala. ser mais fácil de lembrar. O É, meu vai ficar complicado, vou ficar te devendo. não Na lembro. próxima edição do nosso programa, de repente, essa memória se faz. É. Vamos continuando aqui, Matheus. A gente tem também toda a safra de estreias vem sempre um exemplar de filme de terror, né? A gente tem agora o Five Nights at Freddy's 2, versão 2, que é uma continuação de uma película que foi muito questionada, um filme bem criticado, mas que eu achei curioso que aquele crítico que faz inclusive cursos sobre Sim, crítica, o Arthur Tuoto, elogiou o filme, né? Disse que a capacidade da diretora explora o primeiro, né? No caso, não é uhum. a continuação, que o original ele tem a capacidade da diretora de explorar um ambiente claustrofóbico a partir de uma estilização mais sombria. É um filme que envolve personagens de bonecos, enfim, monstruosos, que vai agradar É, quem gosta desse tipo de filme. eu sei que foi uma. O filho da minha prima teve aniversário ano passado e foi tema esse filme. O jogo também, né? Acho que é jogo de videogame, Me desenho. parece que eu li um negócio dizendo que ele não tem cenas muito violentas, muito sangrentas, porque a censura dele é de 14 anos, né? Então não pode Ah, ter. É, então o filme é menos violento do que os jogos, talvez. Ou não, porque parece muito violento. Eu não é vi. baseado em jogo. Rapaz, eu preciso ver. Ele é baseado em jogo? Eu acho que é um jogo de videogame, eu não lembro agora. Ah, tá. Tem uma coisa assim. Eu sei que os meus primos, né, também gostam, assim, acabam se divertindo. Aham. Eu acho que é um jogo. Mas acaba desencambando,
indo para a seara do terri, né? Uma coisa assim, meio Vandinha, talvez. Não sei, aí realmente a gente precisa ver, né? Mas eu A vou. gente teria que Tem- ver esse inclusive tem filme. um, inclusive tem o Matthew Lillard, né? Que é bem aquele cara do Pânico, né? Do Scooby-Doo, então Ah, possível, possível. por fim, um filme muito criticado, né? Que estreia aí agora na seara dos filmes de ação, que é O Soldado de Chumbo, que traz o Robert De Niro, né? E as Aí, pessoas comentam que está em uma atuação canastrona, enfim. É tão ruim e genérico que talvez valha a pena a gente pular isso. E ir pegar logo as pontas. para o assunto de premiações, que a gente tem bastante coisa para falar sobre começo Bora. aí da temporada dos Oscars, a temporada aí das premiações. Então, tá realmente assim, dezembro é cheio de premiação, né? Então eu não sei se eu perdi alguma, porque alguma saiu agora. Eu acho que é o National Board of Review ou é ou é o NSFS. Enfim, peraí, eu vou só, vamos por parte, né? Dia 1º de dezembro aconteceu o Gotham Awards, que não é, assim, não é muito importante, ninguém acha que não tem né, uma história de um Oscar e também não tem um peso de Ele críticos. valoriza muito mais o cinema independente, né, do que o que é. É, assim, eu acho que tem três coisas que a gente vai acabar falando muito, né, dessas premiações, então, assim, eu acho que muita gente vê os filmes querendo saber quem que vai ser indicado ao Oscar. E é importante a gente se lembrar que cada premiação tem seu corpo de júri, tem seu estilo. Então, Seus assim, critérios. inclusive, inclusive eu acho que o mais legal é quando eles fazem filme, eles indicam filme completamente diferente. Até agora eu não tô vendo isso, tô vendo os mesmos filmes sendo indicados ou sendo premiados, então eu acho meio chato isso. Mas aí a gente tem as tendências também, né? Ou seja, por exemplo, vamos começar aqui com Foi Apenas um Acidente, que ganhou no Gotham filme internacional, roteiro original e direção. Então já Só mostra. lembrando que é esse filme que está estreando amanhã, né, Matheus? Isso, é o que a gente falou agora. E é um filme, é um prêmio acho que não é televisionado, né? Porque na verdade passa no YouTube. Mas é um filme que é uma premiação que tem transmissão da Variety, então tem algum tipo, chega de. Eu não vi quantas pessoas viram ontem, mas assim. E isso pode ajudar o Panahi, né? Porque bota o Panahi em evidência. Então pode ajudar o filme. Muita gente tem falado, por exemplo, que o valor sentimental não está vencendo muitos prêmios agora, que pode ajudar a cair. E o Agente Secreto está sendo mencionado, sim. Ontem ele foi Uhum. indicado a filme estrangeiro e a ator. Não foi indicado a filme estrangeiro, esse foi uma coisa estranha. Foi indicado a roteiro original e a atuação principal, né? Porque é uma junta com do Wagner Moura, que perdeu. Inclusive vai perder para Sopé Dirizu, não sei, não deve ter falado o nome dele certo, mas ele é A Sombra do Meu Pai, que foi também um filme de sensação ali do Gotham. É um filme britânico barra nigeriano, é um indicado do Reino Unido para o Oscar, né? Porque ele se passa muito na Nigéria, então não é falado em inglês. Tem Enfim, aí também tem essa questão, né? Porque não é um filme. Filmes britânicos cada vez mais estão sendo indicados ou estão sendo considerados para o Oscar de filme estrangeiro. Mas quem ganhou o melhor filme foi Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson. Outras premiações, só para o Pillion ganhou o roteiro adaptado, que é o filme mais indie, talvez, desses. Então é um filme bem interessante, né? Enfim, que é sobre uma relação BDSM, queer, que foi muito bem elogiado em Cannes também, e pode ser uma sensação. Aí, Uhum. desse prêmio, eu só queria mencionar também que Meus Amigos Indesejáveis, parte 1, Último Hora em Moscou, que é um documentário de 5 horas e meia, se eu não me engano, ganhou o melhor documentário, que é sobre a perseguição a jornalistas na Rússia. Aí, Uhum. comentário é que, assim, o Gotham, ele premiou vários outros filmes com prêmios especiais, que me parece ser um prêmio quase comprado de indústria. Não, não Uhum. é isso, claro, não, assim, não posso falar isso, mas é uma coisa muito estranha. E foi prêmio, assim, prêmios tipo tributo de Visionário pro Luca Guadagnino e Julia Roberts depois da caçada.
Frankenstein recebeu um prêmio, J. Kelly, Springsteen, que acabam sendo filmes que não foram, a maior parte deles não foram indicados, né? Então, assim, é quase como se Uhum. fosse um prêmio de consolação ali. Inclusive, o Hugh Jackman falou com a Kate Hudson, você vai ganhar o Oscar, mas eu acho que ela já tá caindo, né, pelo Song Blue. Uhum. E o Adam Sandler apresentou o Noah Baumbach, isso foi curioso, ele estava completamente drogado, parecia aquele meme da Fernanda Torres, né? Completamente drogado, assim, tava louco, louco, louco. É Vale, mesmo, não vi isso. vale a pena para quem gosta do Adam Sandler, assim, e o Noah Baumbach, eu acho que é um diretor que a gente gosta muito, né? O Jay Kelly, você já viu, É o Rudá? diretor de A Lula e a Baleia, né? Isso, que é um filme que eu adoro. Fez o Francis A. Francis Então, Ha, assim, muito bom, Francis Ha. tem outros filmes também, né? Enfim, então ele foi premiado e isso foi legal. Aí ontem o New York Film Circle premiou. New York é o primeiro Uhum. prêmio importante de críticos, né? Uhum. E aí o Agente Secreto ganhou o melhor ator pro Wagner Moura, que foi, se eu não me engano, foi o primeiro latino a ganhar o melhor ator principal na história. E filme internacional, que foi o quarto filme brasileiro a vencer, depois de Pichote, Cidade de Deus e Bacurau. O que eles têm em comum? Eles não foram indicados ao Ah, Oscar. Vamos ver se o Agente Secreto vai ao Oscar de filme estrangeiro, tem né? aquela questão da estreia, né? Eu lembro que quando Cidade de Deus concorreu É, nas categorias comuns, ele não tinha ainda. Primeiro ele tentou recorrer a filme estrangeiro, não foi selecionado entre os cinco. E é, aí no ano seguinte, como ele tinha estreado nos Estados Unidos, aí ele já poderia concorrer às demais categorias, né? Dessa vez me parece que a Agente Secreto antecipou já a sua presença também nos Estados Unidos, né? porque assim, isso foi até interessante, porque realmente eu não. O Cidade de Deus ganhou em 2003, que foi no ano, eu até vi aqui agora, realmente, que foi o ano em que ele estreou nos Estados Unidos e aí foi indicado nas categorias principais. Ou seja, na verdade, o New York ajudou, sim, o Cidade de Deus, talvez, a entrar ali na briga pelas categorias principais. Isso foi muito bem lembrado, né? Sim. Mas eu, Só eu que acho acho que que esse naquela ano. época não tinha essa coisa de estrear o filme com tanta celeridade como a gente está vivenciando nos tempos de hoje, talvez. Eu acho que esse ano o que aconteceu é que, como os filmes internacionais estão cada vez mais cotados para as categorias principais, as distribuidoras americanas já estão lançando os filmes bem Uhum. antes, assim, lançando no ano, né? Para ajudar a concorrer em outras categorias. Aí, por exemplo, Foi Só um Acidente, inclusive, ganhou ontem em melhor direção. Lembrando, foi só um acidente que vai estrear amanhã, o filme de Jafar, tá, né? Isso. Que o Matheus gostou muito, ele falou no começo do programa. Gosto. E qual filme ganhou o melhor filme? O mesmo do Gotham, Uma Batalha Após a Outra. Ou seja, Uma Batalha Após a Outra parece se consolidar, parece, Como um como o favorito. filme favorito ao Oscar, né? E aí quem ganhou É, também foi o Benício Del Toro, ganhou o melhor ator coadjuvante. Aí nas categorias de atuação, vou falar rapidinho, a Rose Byrne, pelo Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria aqui, que também ganhou o Berlim, venceu melhor atriz. Então ela talvez pode entrar aí no Oscar depois. E a Amy Madigan do Weapons, que no Brasil é A Hora do Mal. A Hora do Mal. Venceu a atriz coadjuvante. Não sei se você viu esse, Ah. Rodar? Eu vi, mas, Matheus, sabe aqueles filmes que a gente às vezes vê e não sabe se foi visto ou se viu, entendeu? Mas No você caso, lembra da. parecia que eu estava sendo visto, entendeu? Acontece muito, acontece muito mesmo isso. Não foi nem situação de eu ter dormido, até resisti até o final. Passa batido. Sei como é Mas que é é. porque eu achei interessante assim o clima de terror, assim, achei bem construído atmosfericamente, achei bem elaborado, assim, mas a trama me escapou um pouco e eu não Mas você, marquei essa atriz como destaque, não. mas você lembra da personagem dela? Você viu? Eu vi, ela é a tia. É aquela que tem uma cara bem De noturna, senhorinha bem mesmo, deixa eu diferente, ver. assim. Eu acho que eu vou lembrar, vou Se você digitar vê ela. a foto dela no filme, você vai lembrar. E eu gosto muito dela, mas eu tenho uma questão que eu não sei até o ponto. Enfim, no começo eu achei estranho porque parecia que era a maquiagem que falava mais alto, Já mas depois lembrei, eu. claro que lembrei. Claro.
Então, mas eu gosto dela no filme, eu acho que ela começa a ser considerada, cotada para ser indicada ao Oscar de atriz coadjuvante também. Aí são os E aí a gente comentários. tem aquela questão, né, Matheus? O histórico preconceito do Oscar, da academia, em premiar filmes de terror, né? Eu acho que ganhar ela não ganha, não. Eu acho que ela tem capaz de ser uma daquelas Ser quintas indicada. indicadas. É. Até Aí porque já o vai ter Weapons foi muito diretor. elogiado, né? Foi. Eu vi meio de distraído, mas, assim, as críticas foram bem positivas. Eu gostei muito, assim, do Weapons. Eu acho que é um filme que não tenta explicar. Acho que ele explica o que aconteceu, mas também deixa muita coisa em aberto e não se preocupa em É, explicar o que aconteceu. E tá certo, eu acho. Eu acho que, sabe, não é um filme que tenta botar tudo num papel. Foi por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu acho que o final é bem amarrado e a protagonista, né, que é a professora, eu esqueci o nome dela agora, que é uma atriz maravilhosa, que fez o Ozark, enfim, eu gosto muito. Mas aí, voltando só rapidinho pro Nova uhum. York, Martyr Supreme, que é o filme com o Timothée Chalamet, venceu o melhor roteiro, né? É um filme que estava muito cotado, porque é um filme que se passa em Nova York, o Chalamet ganhou já por é, Call Me By Your Name, e o My Undesired Friends ganhou o documentário, ou seja, mais uma vez, volta o No Other Land começou a crescer ano passado com esses prêmios, né? Então, até ganhou o Oscar. E Pecadores ganhou fotografia. E eu acho que assim, eu tava meio que torcendo um pouquinho pelo Adolfo Veloso, né? Pelo Sonho de Trem, por ser brasileiro, mas porque eu acho que ela tem uma fotografia maravilhosa. Mas o Pecadores, ele tem uma questão muito que foi feito em 65 mm, né? Foi a primeira fotógrafa mulher, né, a fazer IMAX, né, diretora de fotografia. Então acho que é um Uhum. filme que também está começando a virar favorito para ganhar a fotografia. E eu acho sempre legal quando é um filme filmado em película que ganha. É, Realmente a fotografia do filme é muito boa. E aí só para fechar também o Guerreiros do K-pop, esse que você pode ver, você já viu, Rodar? Ganhou Ainda não, animação. É mas vi. maravilhoso, maravilhoso. Esse eu acho É, que já pode botar o Nilo aí para ser K-popper. E aí o Ethos, que é narrado pelo Frederick Wiseman, venceu o melhor filme de estreia. E aí acabou de ser uhum. lançado hoje o National Board of Review, que é também um dos principais ali, né? E quem ganhou? Uma batalha após a outra. Ou seja, Pô, o cada Thomas direção, Anderson arrebentando aí. ó, ganhou filme, direção, ator Leonardo DiCaprio, porque realmente é a cara do filme ganhar tudo e o Leonardo DiCaprio não ser indicado ao Oscar, né? Porque, nossa senhora, ele já, acho que já teve 6 indicações, mas merecia umas 12 já, pra mim, pelo menos. E a Rose Byrne ganhou também, ou seja, ela começa a virar uma queridinha da crítica. E a Uhum. Inga Ibsdotter Lille-Oos ganhou pelo Valor Sentimental, que é a primeira menção do filme, né? Então, assim, é um filme que começou muito forte, parecia que era o filme que ia ganhar o Oscar, que é o norueguês, né, do Joaquin von Trier, do Pô, Joaquin Trier, né? o Enfim, diretor da Pior Pessoa do Mundo, filme ótimo. eu amo. Que é com a Renata também, que é a Renata Hensver, do A Pessoa do Mundo. O Stellan Skarsgård era o favorito, é considerado atualmente o favorito para ator coadjuvante. Já começa talvez o Benício Del Toro. O Champagne também é muito forte, né, pelo Uma Batalha Após a Outra. Então, assim, o Benício Del Toro ganhou essas 2 premiações, né? Ou seja, o Champagne era considerado favorito pelos especialistas, inclusive o Chico Firman, né, faz do Oscar Verso, que eles falam bastante disso. Então tá começando a ter essa questão, e aí Foi Apenas um Acidente ganhou o filme internacional, e é curioso, né? Porque eu acho que até semana passada o Valor Sentimental era considerado o grande favorito para ganhar filme internacional. Hoje já me parece que Foi Apenas um Acidente, é o favoritaço, né? Uhum. É, a ver, a ver. E aí só o Agente Secreto ficou no top 6 do National Board of Review, Uhum. junto com
É o filme de Taiwan, que é escrito inclusive pelo Sean Baker, né? A menina que Garota Canhota, assisti. Filme é, incrível. Assim, incrível pode ser um exagero, assim, mas assim, é um filme que me pegou de surpresa, porque eu gostei eu também. não estava botando nada por ele, assim, e aí ele faz aquela confusão da família, né, um drama familiar, conduz com muita verdade, assim, muita empatia pelos personagens. Eu achei um filme bem afetuoso, achei incrível essa questão afetuosa do filme. E Me a gente lembra não ele estreou na Netflix na semana passada, a gente ano deixou passado? passar a Ah, bom. recomendação. Bom, fica a recomendação agora. Inclusive, me lembrou um pouquinho assim, no estilo, talvez uma inspiração, Lembra que esse foi um favorito, né? Um dos filmes favoritos, pelo menos. as E, coisas e simples da aquela. vida, né? Um filme da vida. E eu gostei muito do A Canhota, da parte daquela revelação final, assim. Eu acho que ele é um. É É, é, tipo é um- uma catarse, soa como uma catarse é ali, uma né? catarse, não é forçado, e acho que Não deixa é. a gente repensando no filme a ponto de querer rever. Isso pra mim é sempre um favorito Aham. do filme. E aí foi indicado também o The Love That Remains, da Islândia, que ainda não vi, o Valor Sentimental, e o Sirá, que assim, talvez seja o meu filme do ano. O Sirá, né, o filme espanhol, do Oliver Laxe. Você Eu viu? amo o que arde. Eu não vi ainda esse novo dele, do Cerati, mas eu amo o que arde. Eu acho um Não viu, filme amo. Não fabuloso, fabuloso. preciso. Veja logo o mais rápido possível, Matheus, que é um filme que eu Bom, acho de uma delicadeza, uma poesia com as imagens, assim, fora de série. O Cirá tem uma coisa curiosa que um diretor, um crítico de cinema que eu gosto muito, que é o Manu Yanez, sim, ele deu nota 3 em 5 pro filme e falou que, de certa maneira, é uma decepção. Assim. E aí isso entendi. me balançou um pouco, mas assim, e porque me parece que agora o Oliver tá mais querendo fazer um filme com um maior senso de importância, né? Pegando grandes Sim, temas importantes, que é o que o minimalismo do Chiardi não tinha, né? preciso ver, preciso ver. É porque guarda essa palavra minimalismo que eu já vou voltar nela. Só para falar rapidinho que para fechar, né? Aí depois a gente pode até divulgar, né, nos comentários as listas completas, porque aí tem, enfim, cada pessoa vê. Legal que nos top 10 independentes da National Board of Review, o Jim Jarmusch foi mencionado, a Kelly Reichardt pelo Father, Mother, Sister, Brother do Jarmusch e The Mastermind da Kelly. São filmes que eu acho que passam batidos das premiações, não são filmes que a gente espera Apesar do muito. Prêmio Veneza, né? Do Brother. Mas né, um filme muito de festival, talvez, assim, né? Uhum. Talvez, geralmente pode acabar saindo Conversa mais com um público assim muito específico, né? De cinema alternativo. a roteiro, a direção, mas Ah, tá, não, aí eu vou puxar para a próxima lista a partir eles deram um prêmio de Freedom of Expression pro Put Your Soul on Your Hand and Walk, que é aquele filme que a gente falou semana passada, né, sobre a fotógrafa de Gaza, né? E Uhum. assim, eu vi essa semana nossa, assim, é um filme que te deixa devastado completamente, né? Que é um filme sobre uma cineasta iraniana que precisou fugir do país por conta da repressão do regime e ela faz chamadas por WhatsApp com essa fotógrafa que está em Gaza. E aí o filme vai falando muito da vida dela, aí vai mostrando fotos, né, dela também. E é um filme que você vai sentindo desespero ali, né? De ambas as personagens, né? E é muito bom. E uma foto da fotógrafa, né? É, da, da Fátima Hassuna, ela foi a capa da Caia de Cinema de novembro, que é uma capa, assim, incrível. Eu tava começando a ler agora, ainda não li tudo. Que é a matéria basicamente é, né, o que fazer com
como fazer cinema com tantas imagens de destruição, né? E eu acho que é sempre, assim, não é uma questão atual, assim, né? Porque é uma questão que sempre existiu, eu acho. Então, assim, também acho que a gente tem que botar tudo. É bom a gente botar em perspectiva algumas coisas, né? Mas né, é o que o Godard fez, né, na década de 60, quando ele parou com o cinema narrativo, foi lá fazer o Dziga Vertov dele. Então, assim, Uhum. eu acho que às vezes a gente se empolga também muito falando assim, nossa, é uma questão super atual que mas é uma questão que também encontra traços, né? Então, Eu quem, quero muito assistir. quem puder ler francês, assim, é interessante ler essa reportagem da Quai de Cinema, que é bem legal. Depois eu até vou ver se consigo, às vezes, traduzir. Eu não terminei, né? Então, se for muito legal, eu posso tentar ver se eu consigo traduzir alguma coisa. Às vezes alguém já está traduzindo aí a matéria. E E ela aí, soltou a lista dela, né? então, é isso que eu ia falar. Que esse filme não está na lista, mas soltou. O Wagner Moura tá na capa, né, de dezembro, com o Agente Muito Secreto. maneiro, né? Então, Nossa, assim, muito legal pro nosso cinema. e na Fiquei muito Positivo feliz. também. E o Agente Secreto entrou na lista, né? Que é o terceiro filme do Kleber que entra. Bom, calma, tô indo na E frente. entrou numa posição ótima, quarto lugar, né? Ele sempre fica em quarto lugar no Kleber, né? Ele ficou em quarto lugar em Aquários, em 2016 com Aquários, em 2019 com Bacurau. Eu, eu não sei se você já viu algum dos filmes, Judá. Eu já vi 7 ou 8. Eu vou ler um pouquinho e vou falar. Conseguiu assistir o Yes, do diretor que você adora, que é Eu o vi esse David filme, eu vi Lynch? no. Ó, eu vou lendo aqui, vou falando um pouquinho o que eu achei de cada filme. Fala a ordem aí, Pode ser? na O ordem do primeiro é top. o Tarde de Solitude, né? Que é o do Albert Serra, que é o Um filme cineasta que. muito interessante, que ele tem um filme chamado Liberté, que fala mostra um pouco a podridão, assim, da monarquia francesa, né? E Sim, agora parece que ele, com esse filme novo, ele vem tratando a questão do como é que fala aquilo com touro? da Torada. A tourada, né? Ele É um envolve filme a muito questão da tourada. polêmico, né? Assim, é bem a cara da Caê, assim, né? Porque, na verdade, assim, bom a gente falar também, em primeiro lugar, antes de tudo, Caê não é a mesma coisa desde a época do Godard, né? Inclusive, em Mudou 2020 muito, ele mudou. deve ter mudado várias direções, tem influências políticas, enfim. Em Eu vou 2020, iluminar, eu vou, pelos deuses da fotografia, me colocar a luz aqui rapidinho. vai lá, não, enquanto isso eu vou falando, mas qualquer coisa, em 2020 eles mudaram completamente a equipe, né? Realmente, a equipe, os acionistas principais, uma empresa comprou a empresa que publica, aí a equipe de redação inteira saiu. Então, assim, mudou completamente, mas ao mesmo tempo continuam parecidos, né, em um estilo. Inclusive, o do top 10, eu vou ler aqui agora, os oito filmes já tiveram antes, né? Assim, os diretores já tiveram representados antes. Então, vamos lá para a lista. Primeiro, Tarde de Solitude, o Pacification ganhou em 2022 também, né? Do Serra. É o terceiro filme dele na lista. O Aham. segundo... é um filme muito... É um documentário, talvez, né? Porque realmente é um toureiro peruano, se eu não me engano, que mora na Espanha já há muito tempo, que ele é a figura principal do filme, né? É um filme que ele não... Uhum. A princípio, não é um filme que condena a tourada, ao mesmo tempo também ele não celebra, né, cegamente. Então, assim, é um filme muito legal, porque eu acho que quebra muita a expectativa de quem tá vendo e acha que vai falar, nossa, que absurdo que é, ou que incrível que é, e não, né? Então, e tem uma visão de cinema muito interessante ali, né, de filmar o, tanto a tourada quanto logo depois que acaba, ou antes, quando ele está se preparando para ir. E tem uma questão, assim, eu já vi alguns textos levantando um pouquinho a questão queer do filme, né? Porque tem toda uma questão da roupa, né? Que Uhum. é meio que é uma quebra de masculinidade, enfim. Uhum. Aí o segundo é Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, que é o quarto Mais filme do uma Paul vez. que entrou, né? Ou seja, depois do Vício Inerente, Trama Fantasma e Licorice Pizza, que eu acho que é um filme Os mais que antigos, como Embriagado de Amor e Magnolia, não não. entraram. Eles começaram a Eu, dar atenção ao Paul
a partir dos Curioso, né? inerentes, né? É curioso. E o The Master, que é o meu filme favorito dele, também não. Ah, o The Master é fantástico, eu adoro o Mestre, é Eu muito bom. até fiquei curioso para ver se para ler as revistas antigas, né, para ver o que eles falaram. O É, terceiro é porque o fato de não Yes. ter entrado no top 10 não significa que não tenha gostado, assim, né? Claro, porque às vezes ficou ali em 11º, ou às vezes assim, mas dá pra. Mas assim, a gente percebe da lista da KA que são os mesmos diretores que estão sempre ali, né? Ou seja, que trazem. Uhum, É muito difícil eles não gostarem de um filme de um diretor que eles gostam. E isso é uma coisa que perpassa toda a história, né, da KA, né? Aí o terceiro é o Yes, do Nadav Lapid, que é do Sinônimos, que também ficou em terceiro em 2019. Eu vi esse filme no festival de Yerevan, na Armênia. É, olha, é o filme que eu saí assim, destruído desse filme. É um filme israelense, né? Mas é um filme que. Eu acho que comparando com Put Your Soul in Your Hand and Walk, que é um filme que você sai assim, destruído, porque é um filme. Você vê ali o sofrimento, né, da personagem palestina, enfim, é uma coisa que deixa meio que sem chão. uhum, O Yes, ele é meio que ele fala da sociedade israelense como ela está a partir segundo filme, né? uhum, Totalmente passou por uma lavagem cerebral e tá ali naquele nacionalismo e você não vê saída daquilo, né? Então assim, é um filme uhum. talvez até mais perturbador nesse sentido. Eu até fiquei curioso Matheus, eu vou muito. dar uma ausência aqui rapidinho na tela, mas aí você Oh, continua aí. tranquilo. Eu até fiquei curioso para saber um pouco como é que foi a repercussão dele no em Israel, né? Então, para continuar, o Agente Secreto, como a gente falou, ficou em quarto. O Riso e a Faca, do Pedro Pinho, que é uma coprodução Brasil e Portugal, ficou em quinto. É, foi o primeiro filme do Pedro Pinho que entrou na lista, é um filme que passou no Festival do Rio. Em sexto lugar, La Aventura, da Sophie Letourneur, que é o segundo filme dela na lista. O Enorme já estava em 2020. O sétimo, que é o Sete Promenade avec Mark Brown, entrou em sétimo e já estava, curiosamente, né, caminhadas, né? Ficou em sétimo. O Pierre Creton já tinha um filme na lista também de 2020. Novelle Vague, que é o oitavo lugar, do Richard Linklater, que é só o segundo filme dele na lista também, após o Apollo 10,5. E Laurent dans le Vent, em nono, e o Miroir, número 3, do Petzold, ficou em décimo. O Petzold também é outro filme, é outro diretor, né, que está com o primeiro filme na lista. O Novelle Vague é curioso, né, porque o Linklater já é o... Tá de volta, né, Rodar? Tô de Tá aí? volta, tô aqui. Não, eu Tava te falei. ouvindo. Então, eu falei, e aí é bom pra te falar com você também, porque o sexto filme, que é o La Aventura, ele é um Aham. filme muito legal, que eu até brinquei no Letterboxd lá, né, que parece que é como se fosse uma versão cômica do After Sun. Eu gosto de imaginar as duas Uhum. famílias dividindo mesmo a pousada, enfim. Porque basicamente é um filme e fala muito sobre narrativa, narração. O After Sun tem uma certa melancolia, né, ali. É, After Sun é total melancolia, total, né, você pensar na sua vida, enfim. E o Aventura é assim, é uma família que é um casal meio com dois francês, né, tipicamente francês, uma filha de uns 10 anos, imagino, e um filho de 3. Então, o filho de 3 é aquela espoleta que apronta tudo, que faz cocô em qualquer lugar. Na verdade, que brinca um pouquinho também, né? Com fer cacá, né? Tipo, fazer bobeira. Mas acho que tem uma hora ali que realmente ele também faz cocô, né? Sei lá, na toalha, umas coisas assim. E aí a menina começa a ficar desesperada, que ela não aguenta e tal. Então é aquela confusão familiar completa. É, Uhum. e nisso, em alguns momentos, a menina para falar: vamos agora gravar no áudio do celular como foi a nossa viagem até agora. Então eles ficam lembrando do que aconteceu. Então é um filme que brinca um pouco com essa coisa narrativa, você nunca sabe exatamente onde você está na narrativa.
É, então é um filme muito legal, é um filme muito, assim, mostra, acho que o caos que é, né, você viajar em família. Que você, eu falei que eu queria muito mostrar esse filme para todos os amigos, pais e mães, assim. Uhum. Eu não tenho, né, enfim, então não sei se o quanto é real, digamos assim, mas é um filme muito interessante e muito bonito, realmente, assim, né, nessa loucura toda. O Sete Caminhadas, né, com Mark Brown, é um filme que, voltando ao minimalista, é um filme que eu acho que é incrível, porque é um filme sobre como filmar plantas, como filmar a natureza. Então é um filme assim que, tipo, você sai do filme olhando tudo com outros olhos, eu acho, sabe? É um filme muito, muito bonito. É, é uma mistura. Parecido um pouco com os trabalhos que o James Bering faz, assim, da câmera estática, acompanhando o mesmo cenário em Sim, movimento. sim, sim, sim. Mas ele tem uma coisa que ele também fala do processo de filmagem, que eu acho que aí talvez um tchan mais, assim, né? Uhum. Mas é muito, muito bonito mesmo. E aí, o Linklater, a gente falou do Paul Thomas Anderson, o Linklater ele tá só com o segundo filme dele na lista, né? Depois do Apollo 10 e meio, que é um filme passou batido um pouco ali pela crítica É. americana, mas ele acho que agora, aí agora que a Caê curtiu, é um filme sobre a Caê do cinema, né? Então eu achei interessante. O Linklater ele sempre conversa muito com o cinema mais comercial, né? Então talvez essa coisa da autoralidade do cinema veja um pouco o Linklater, apesar dele ter filme inclusive com James Benigne, que eu citei, em que eles trocam Sim, ideias sobre apreciação, expressão visual, audiovisual. total. Então eu acho que o Linklater ele fez bastante filmes mais ditos comerciais, mais aparentemente comerciais, né? Mas é um cinema de autor também, né? Ah, não, com certeza. Inclusive o Blue Moon dele também é muito legal, né? Que é um filme que ele Ah, lançou o tô Blue Moon querendo ver. em Berlim e ele lançou no Velho Vaga em Cannes. O Blue Moon recebeu algumas indicações e prêmios já para o Andrew Scott e para o Ethan Hawke. Então pode ser um filme do Oscar aí. E o Pet Sold pela primeira vez, né? Tá nessa lista. E o Laurent Danlevan, que inclusive os estão. Deixa eu confirmar que eu não vi o Riso e a Faca e os dois últimos, né? O Laurent Apesar de Danlevan. você ter separado aquela nossa seleção de melhores filmes, filmes com maior expectativa do Festival do Rio, eu lembro que você citou ali o Riso e a Faca. Não, eu tô muito, muito ansioso para esse filme. Espero que estreie no cinema, que é um filme que parece muito tela Pedro grande Pinho, o também. diretor, eu acho que eu não assisti nada dele, não. Pedro Pinho. Não, acho que eu nunca vi nada dele, não. É. Bom, mas é isso. Essa foi a minha passagem pela Nossa, você fez lista um dos apanhado filmes. muito bom, porque a gente foi desde as premiações até as listas, né? Que agora começou para valer, né? A É, temporada vamos ver de aí o que vai prêmios e acontecer listas. agora. Para a gente finalizar, Matheus, só a gente falou das estreias do cinema, eu ia relacionar aqui algumas estreias nos streams, né? Falar rapidamente que a gente avançou um pouco. A gente, o Netflix está com Drácula de Bram Stoker, né? Que é a adaptação do Adoro. Coppola, fantástica, incrível, assim, totalmente bem realizada que o Coppola fez sobre o texto do Bram Stoker. E a gente tem o Top Gun também, um clássico divertido com Tom Cruise, né? Que aí é uma oportunidade de rever agora, né? Um filme É, bem ah, cinemático, vamos dizer assim. No Amazon Prime, a gente tem a estreia do Esquema Fenício, a nova aventura do Wes Anderson. Você assistiu? eu assisti, o que você achou, Eu Eu achei meio gostei, cara, mas eu acho que vazio. está se repetindo. Isso, eu É, acho, eu acho que ele entrou assim no meio de um modo automático, assim, tipo, como se fosse Chat GPT, faça um filme padrão Wes Anderson para mim aí, aí total. sai. Eu achei isso também, justamente. Eu acho que o Asteroid City foi muito interessante, como ele lida com a Eu não embarquei criatividade, tanto no digamos. asteroide. Eu até gostei mais desse Fenício. Olha, eu gostei muito do Asteroid, como ele queria ser coisa de como criar uma história.
Aham. Eu entrei assim, falei, uau, Wes Anderson Eu voltou. amo Budapeste, É né? esse. Grande Hotel Budapeste, pra mim, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu gosto, mas também não acho tão incrível assim, não. E é Fantástico. curioso que foi o Budapeste que levou ele ao Oscar, né? Então, foi o filme que. Berlim também, acho que ele ganhou algum prêmio em Berlim. Foi curioso, mas. No MUBI, a gente tem agora a estreia do Trama Fantasma, né? Do Paul Thomas. A gente falou muito da batalha Maravilhoso. contra. E eu não assisti o Entre Mulheres, da Sarah Polley. Não sei se você viu, Matheus. Mas é um filme Eu de época vi. muito bem elogiado, né? Você Gostei gostou? muito, gostei. Assim, gostei. Achei Nada legal, genial, achei mas bom. assim, um bom filme, né? Não achei tão incrível assim, não, mas eu gostei. É, um que eu assisti foi o Ficção Americana também, estreia no MUBI. Ele foi o Oscar de roteiro adaptado e aí trata dos conflitos da produção literária frente às demandas da população negra e os interesses do mercado, da indústria literária, enfim. É um filme que tem a sua importância política muito Foi muito forte. legal, né? Foi um filme É bem muito bom, bacana. né? Eu E gostei ele muito tem um mesmo. drama denso, né? E conversa também com certo cinema de romance também, com o caso do autor de livro com a mulher, enfim. Sim, é. E a gente tem Thelma e Louise também estreando no MUBI, clássico do Ridley Pô, Scott. esse é clássico mesmo, né? Muito Isso é bom. tipo aqueles filmes beabá que quando meu filho querer ser cinéfilo, eu vou fazer uma lista para ele de filmes Sim. beabá para ser cinéfilo. Talvez Thelma e Louise entre no top 100. E olha só que maneiro, Matheus. Tem Ó, Douglas Sirk no MUBI, olha que chique pô, agora. legal. Palavras ao Não. Vento. Flávio Vento é fantástico, né? Um dos O meus filmes MUBI favoritos. se mostrando mais uma vez como um cenário, um cenário bom de filmes, né? Eu acho que assim, eu acho que, claro, cada um tem seu estilo, assim, né? Mas acho que pra filmes clássicos e filmes difíceis de achar, assim, filmes que você talvez não conhecia até você ver ali, e que valem a pena ser vistos, claro, o MUBI, ele é, dos que estão no Brasil, é disparado o melhor, né? Então, vale muito. Eu fico triste que eu tinha assinatura gratuita, né? Pô, eles davam assinatura gratuita para todos os estudantes de cinema. Acho que não sei se só de Universidade Federal ou enfim, mas aí tiraram isso. Ah, não tem mais não? Volte, MUBI, não. Ah, poxa. Uma pena. Mas é isso então, acho que a Mas, gente fez um apanhado legal, né, Matheus? é, e Hoje, fa mas pode isso, e falar. falando. Isso, desculpa. Não, eu quero falar falando de clássicos, né? A gente podia só falar rapidinho aqui, né? Ah, Que a gente é. tá estourando, do Woody Allen, né? Que ele fez 90 anos esse ano. Ele fez 90 anos agora, dia 2 de dezembro, né? Se não me engano. É. Foi dia 2? Foi dia. Não, Não desculpa, foi sei. dia 30 de novembro. Foi no Ah, domingo. tá. Tem Porque 90 é anos, né? 90 anos. Inclusive, eu lembrei, eu comecei a vasculhar aqui os meus jornais antigos, porque eu fiz, quando eu escrevi para a Folha da Manhã, que é o jornal daqui de Campos, né? Eu fiz uma matéria de 70 anos dele. E eu entrevistei na época o Hudson Dauber, né, nosso amigo, que ele era na época o diretor do Tempos Modernos, que é um site que eu já escrevi também. Uhum. E aí eu fiz a matéria, e aí quando eu encontrei com ele pela primeira vez, nós somos amigos, né, que crescemos ali nos chats de cinema. Uhum. Aí eu entreguei o jornal para ele, foi legal. Mas o Diallo é muito, assim, ele é um cara, assim, que eu acho incontestável a importância dele, né, pro cinema americano, pra comédia romântica. A gente pode até falar muito da Uhum. Diane Keaton também, né, com ele, porque ela faleceu há pouco tempo. É até difícil falar qual é o meu filme favorito do Woody Allen. Eu acho que é a outra, Rodar, que a gente viu junto, né? Ou A não? outra a gente viu numa sessão no A gente viu CCBB, junto. quando o CCBB fazia aquelas retrospectivas maravilhosas, que eu É. sinto muito falta de poder ter Ah, tempo de ir, porque acho que é. também eles deram uma freada, né? Não, aí é outro assunto, a gente pode entrar depois. Mas Mas, enfim, a gente eu tenho um assistiu a outra, catálogo aqui dessa isso, mostra. isso mesmo, foi o livrão. E essas mostras É, do CCBB davam para a gente, em troca de 3 ingressos, eles davam para é, a gente.
laço de catálogo com muitos textos, assim. É engraçado ver isso Sim. do Woody Allen, o Paulo Francis, que era um cara bem, gostava um pouquinho da papagaiada, né? Tem essa Não, mas importância. ele já estava Ele ali, né? criticava, ele usava uns termos para criticar o Woody Allen meio bobo, assim. Mas o Woody Allen é isso, né, cara? Um cara que Sim. tá na história do cinema americano e da comédia romântica. É inegável, né? Apesar de a gente pode, as pessoas podem criticar em relação à vida pessoal dele. Tem todo um movimento aí de cancelamento que é muito questionável. Enfim, a gente não tem como opinar sobre isso. O que a gente pode opinar é os filmes que chegam até nós, né? E os filmes são fabulosos. E qual é o seu filme Eu favorito? revi recentemente o Hannah e Suas Irmãs e fiquei Muito bom também. impressionado como a cadência que ele vai levando o drama, assim, é completamente fantástico, assim, a utilização do humor sarcástico, muito bem colocado, um humor assim, muito inteligente, né? Uma capacidade de fazer humor com o trivial, assim, de uma maneira debochada e inteligente. Eu acho fantástico o Allen. Eu acho que a outra pode ser que esteja no meu top 3 pelo menos. Tá. E Tô eu acho pensando aqui os meus. Acho que o Annie Hall também estaria no top 3. Annie Hall. Você assistiu Manhattan nesse festival do. Manhattan, vi. Nossa, vi muita coisa. Porque Eu já tinha ele visto é feito em Scope, né? Scope, né? Ele é feito em Scope. Foi exibido em Scope lá na Foi, Cinemateca da CCBB. Foi incrível. Aquele preto e Não, branco, fabuloso também. Um diretor é, também que se preocupa muito, né, com a qualidade estética dos seus filmes, na direção de arte, né? Na escolha musical também, as trilhas sonoras é. são fantásticas. No E, caso do A Outra, tem a música do Eric Satie, né, que entra de sim. uma maneira É um filme sobre. fundamental. É muito bonito. Nossa, aquela frase final, eu fico assim. Perco o equilíbrio pensando nela. Interiores é muito bonito, né? Eu gosto muito da fase drama dele, assim, eu compro total. Eu sou fanboy mesmo da fase de drama dele. Atualmente eu gosto muito do Todos Dizem Eu Te Amo. Acho filme Uhum. maravilhoso. Inclusive eu fiz pro site dos Jogos Olímpicos, né, ano passado, eu fiz uma matéria sobre filmes que se passam em Paris, né? E eu coloquei dele, eu botei Todos Dizem Eu Te Amo e não botei Meia Noite em Paris. Que encheu de crítica, assim, reclamando. Eu falei, gente, mas. Primeiro que eu acho que todo mundo já viu Meia Noite em Paris, assim, quem gosta de cinema. E eu acho que o Woody filma melhor Paris em Todos Dizem Eu Te Amo. Acho lindo, lindo, E é um lindo. musical, né, Matheus? É um musical, aquela cena do Senna, dele dançando. Aí tem a questão dos irmãos Marx, que eu acho que talvez é a única vez que ele realmente bota tudo pra fora ali, né? Julia Roberts em Veneza. É um filme, assim, pra mim, perfeito. Tenho vontade de rever. É uma das minhas comédias românticas favoritas da década de 90. É isso. Viva o Allen, 90 anos. Ele vai continuar produzindo, apesar dos cancelamentos? Eu acho que não, porque eu acho que o último filme dele já foi, né, o Coupe de Chance, que eu achei bom, É. achei legal, né? Eu Mas já achei tem bacana previsão, também. Achei legal. Golpe de sorte, né? e Em acho que português. é. Ele tem escrito bastante, né? Ainda não li o último livro que ele escreveu, ou uma última trabalho, assim, de escrita dele, mas Mas enfim, a gente queria, né? Claro, né? Mas também difícil, 90 anos já, né? Já fez muita coisa. E isso só para fechar, eu gosto muito. Assim, na verdade, nem foi ele que fez né? Mas aquela homenagem. Foi curioso que a única vez que ele foi no Oscar foi para apresentar o, a montagem que a Nora Ephron fez sobre Nova York em 2002, né? Ou seja, poucos meses depois dos atentados. E aí, o discurso dele no Oscar é fantástico, assim, é uma coisa sensacional. É, E ele foi a única vez que ele foi, né? Ele famosamente nunca foi ao Oscar, enfim. Então, ele tocava, né, jazz. Inclusive, eu tentei ir, quando eu fui para Nova York, eu tentei ver ele tocando jazz, apesar de achar que ele não deve ser, assim,
Acho que toca bem, né? Mas também não é aquela uau. Mas era assim, você tinha, tipo, fila de espera por mês. Clarinete, eu acho que é até um instrumento que minha irmã toca. Clarinete, se Ah, não me é? engano. Acho que é. Ah, é, então, não sabia. E aí, assim, mas o local você tinha que reservar para mês com antecedência, assim, porque já estava esgotadíssimo. Então, enfim, mas é isso, o Woody Allen. De Woody Allen. De Woody Allen. Pelo E Woody menos a Allen. obra Woody Allen não tem como ser contestada. Você viu recentemente Rosa Púrpura do Cairo também, né? Que é outro filme que eu Pois adoro. é, que tem uma questão metalinguagem muito interessante, assim, né, do filme, que Sim, sai do filme. E tem um debate, assim, muito amoroso, assim. Eu e você, né, a gente convive muito com o sim. cinema e sabe o quanto que a cinefilia nos formou enquanto pessoas, como Ah, apreciadores da vida, sabe? sim, De dar valor ao que é bom, ao que é valoroso, enfim, a bondade do mundo. A gente acredita nos nossos valores que foram muito produzidos por cinema, apenas, por com cinema. certeza. Então, esse legado fica. Bom, Matheus, ficamos falando valeu. de Semana que Allen. vem a gente está de volta. Vamos Estamos de tentar fazer esse volta. programa ser semanal, Sim, nessa data das estreias aí, que é uma data interessante para a gente divulgar o cinema que está no cinema. Pessoal, vamos para o cinema, vamos assistir filmes no vamos ver cinema. filme no cinema. A gente dá a sugestão dos streamings, mas assim, os filmes muitas vezes foram feitos para ser visto em tela grande, no cinema, uma experiência social de cinema, enfim. Com certeza. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Valeu, Rudá. Deixe comentários aí, falem e espalhem. Ah, Se é. gostaram, Fiquem à vontade espalhem. para comentar, viu? Show.